exposição no livro de Números, capítulo 32. Número, capítulo 32. Números, capítulo, livro de Números, capítulo 32. Nós vamos ler todo o capítulo, irmãos. Todo o capítulo de Números. Só um momento, por favor. Números, capítulo 32. Verso 1 até o 42. Diz assim a Escritura Sagrada: Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo, Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento. A Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos até o seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos
e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais, das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem, armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram de Bom, Atarote e Aroer. Atarote, Zofam, Jazer e Jogbeá, Bet-Nirá e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleabe e Criataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Senhor, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa pequenez, diante da gloriosa manifestação da Tua verdade. Pedimos ao Senhor que nos use nessa manhã para a Tua glória e abençoe a Tua igreja, trazendo salvação, conforto, desafio, exortação, e que o bem seja manifestado, porque a glória do Senhor é o que é buscado e o bem da Tua igreja desejado. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A caminhada cristã, irmãos, ela passa por momentos de muita sedução, quanto mais vivemos no mundo, mais nós enxergamos, percebemos, tocamos em coisas que o nosso coração passa a desejar e a querer. E algumas vezes, não poucas vezes, o desejo por essas coisas se torna tão grave que nós somos capazes até mesmo de não desejar entrar na terra que Deus nos prometeu. Nós queremos ficar, porque na terra que nós estamos é tão boa, porque o lugar que nós estamos é tão bom, que nós até pensamos em não ir adiante e entrar na terra prometida. Dessa forma, o homem vive assim. Dessa maneira, o homem também caminha. Perceba, quantos vão trocar o caminho da vida cristã pelos prazeres desse mundo?
Quantos são capazes, depois de ouvir falar e chegar à porta da terra prometida, de dizer: eu prefiro os prazeres desse mundo? Quantos vão trocar o caminho do Senhor por riqueza? Quantos vão trocar a terra prometida pela impureza sexual? Quantos vão trocar o caminho da terra ou a terra prometida por paixões nessa vida? São capazes de dar as costas ao Senhor e às suas promessas por causa dos seus desejos e dos seus prazeres. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto intrigante por natureza, porque algo que é condenado imediatamente por Moisés é depois permitido por ele. Algo que é condenado é permitido. Um dos comentaristas chega a dizer que, por exemplo, Deus de fato ordena todas as coisas, mas existem coisas que dependem da prudência de quem governa e da liderança de ordená-las. E estava então diante da autoridade de Moisés tomar essa decisão. Uma coisa só Moisés não podia abrir mão: de que eles não entrassem na terra prometida e tomassem a terra junto com seus irmãos. Eles foram permitidos habitar ali, mas foram repreendidos num primeiro momento por Moisés. Foram repreendidos num primeiro momento por Moisés. Ora, irmãos, isso acontece de muitas formas. Veja, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, conta-se a parábola, ou não, depois da parábola do fariseu e do publicano subirem para orar ao templo. Chega um jovem rico para Cristo e diz assim: Senhor, que faço eu para herdar a vida eterna? E Jesus diz que ele deve guardar os mandamentos. Então ele diz que guarda o mandamento. Jesus diz: faz o seguinte então, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele ficou triste e foi embora, porque era muito rico. Ele preferiu a riqueza e a glória dessa terra do que entrar na vida eterna. Ele preferiu a glória dessa terra à glória do Senhor. Esse é um desafio e não há como negociar isso na prática. Veja, irmãos, perceba como funciona mais ou menos assim. Um jovem que se diz apaixonado por uma moça, ou uma moça apaixonada por um jovem que não conhece a Deus, que não teme ao Senhor. Então você diz a ele: olha, esse caminho vai terminar em morte. E ele não dá ouvidos a você. Aí então nós criamos um evangelho para adequar essa pessoa. Que evangelho é esse? É o evangelho que diz assim, porque o evangelho bíblico diz assim: se você não deixar pai, irmão e irmãos por minha causa, você não é digno de mim. Você sabe o que é isso? Se eu não deixar todas as coisas por causa de Cristo, eu não sou digno dele. Aí a gente cria o evangelho que diz: não, ele deixa tudo menos isso. Então, nós vamos adequá-lo à igreja. Nós vamos modificar um pouco o evangelho para que ele tenha espaço na igreja. Não há como modificar a verdade quando nós estamos diante da eternidade, da vida eterna e do que diz respeito à vida do homem. Quantos não estão hoje na igreja pela manhã? Porque estão cuidando dos seus interesses.
Porque tem uma desculpa inventada para não vir à igreja. Porque escolheram ficar aquém do Jordão. Quantos desejam viver assim? Essa narrativa, ela tem a sua beleza por causa dessa complexidade e pelos ensinamentos que ela passa a nos ensinar. Eu queria, então, que você voltasse com o texto comigo, por favor, para nós trabalharmos alguns conceitos importantes nesse texto. Alguns conceitos que são de grande valor para a vida da igreja, não é? Perceba, irmãos, a primeira coisa que nós gostaríamos de mostrar aos irmãos, o que é que leva Gade e Rúben? Porque é interessante que Rúben é citado primeiro, depois ele inverte. Só é Gade e Rúben. Primeiro é Rúben e Gade, depois Gade e Rúben. E só no fim da narrativa eles citam a meia tribo de Manassés. No início são só duas tribos, porque eles estão debaixo da mesma bandeira e eles então desejam ficar ali. Manassés, só posteriormente, nós somos informados que ele fica nesse local também. Por que eles... Qual a base da sua escolha? O que acontece aqui, especificamente para que eles queiram ficar aqui? Engraçado, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 16, né, ele diz uma coisa impressionante. Ele fala que a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ele fala que é exatamente aquilo que guia o homem. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que foi que aconteceu com seus olhos, irmãos? Eles acabaram de conquistar uma terra impressionante e rica. E que quando eles passavam pela terra, eles desejavam a terra. E Deus dizia, por meio de Moisés, passem adiante, não é essa a terra prometida. Agora, eles olham para essa terra, depois de conquistada, e dizem, essa terra é boa para comida e boa para criar gado. Os seus olhos dizem, nós vamos ficar aqui, porque essa é uma terra muito adequada para nossas criações. E eles tinham uma multidão enorme de animais. Porque é interessante que no texto hebraico, a primeira palavra utilizada no texto, não é? Porque se você voltar lá para o verso 1 do capítulo 32, veja como é que se utiliza, inicia o verso. Por favor, olhe comigo no verso 1. Ele diz assim, os filhos de Rúben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. Mas o texto hebraico começa com a palavra gado. Isto é, a grande força do texto é, eles tinham uma quantidade grande de gado e queriam uma terra para eles poderem criar os animais. Eles trouxeram muito, estavam ricos, 40 anos caminhando no deserto, eles adquiriram muita riqueza. Eles queriam então um lugar para poder viver melhor. Queriam um lugar para onde eles pudessem criar os seus animais. Quando eles chegam a uma quantidade enorme de animais, né, que eles então vão estabelecer um padrão claro, é um lugar adequado que nós vamos viver. Por que eles querem ficar ali? Qual a base da escolha deles? Não é a promessa da terra que Deus daria, mas as necessidades que eles queriam suprir. Interessante, foi assim que Ló escolheu a terra onde ele foi parar, em Sodoma e Gomorra. Ele olhou e disse, essa terra é muito boa para a plantação. E ele foi parar em Sodoma e Gomorra. João Calvino, ele é cirúrgico quando ele diz isso. Ele usa as seguintes expressões, a seguinte palavra para dizer, né? Eles estavam diante de um princípio,
porque eles consultaram a sua conveniência privada mais do que o bem de todo o povo de Deus. O que eles estavam buscando era o bem pessoal, não o bem do corpo. Eles não tinham interesse pela honra e pela glória do povo de Deus. As promessas feitas a Abraão, na terra que eles habitariam a terra de Canaã. Calvino diz, eles não tinham preocupação com as promessas de Deus. Eles estavam apenas preocupados com suas próprias conveniências. É verdade, irmãos, que muitos ainda hoje buscam as suas próprias coisas no lugar daquilo que diz respeito à glória de Deus em Cristo Jesus. Interessante que quando Paulo exorta a igreja dos Filipenses, ele diz isso, ele fala, não busque cada um que é propriamente seu, mas também o que é do outro. Não busque apenas o que diz respeito a você, mas também o que é do outro. Calvino vai e diz, o cuidado com eles mesmos revela a falta de cuidado com as promessas que Deus havia entregue a eles. O espírito deles concorda, eles estão juntos nisso. Porque, entende, irmãos, a soberba da vida também passa a ser o ponto em que eles vão buscar agora. Por que a soberba da vida? Quem era Rúben? Era o primogênito. Gade, da sua tribo também. Mas Rúben era o primogênito de todos. E quem era Manassés? Era o primogênito de José, que foi preterido pelo filho mais novo. E quem é Rúben? É o primogênito. O que está no coração dele? Os menores assumiram o meu lugar. Eu vou escolher primeiro. Eu vou querer o primeiro. Eu vou ser o primeiro a pegar a terra. Ah, quantas vezes nós achamos que temos direitos. E nós fazemos questão dos nossos direitos. Quando Deus já estabeleceu a porção de cada um. O salmista diz, o Senhor nos deu a nossa porção. Mas nós queremos mais do que aquilo que nos foi prometido. O coração deles revelava um olhar pecaminoso e um coração apegado à soberba dessa vida. À primeira vista, irmãos, não é? O que eles dizem parece mal, e é mal mesmo, né? Veja no verso 5, por favor, veja como eles encerram o verso 5. Ele diz assim, disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Que coisa impressionante. A grande expectativa de Israel era cruzar o Jordão. E eles dizem, não nos faça passar o Jordão. Encontramos, antes da terra prometida, uma terra boa para o povo. Isso é interessante porque quando eles expõem isso diante de Moisés, né, eles partem de um princípio pecaminoso. Veja, essa terra nós conhecemos. E veja que maravilha de terra. Nós nem sabemos se tem uma terra melhor do outro lado. Mas nós vamos agir com aquilo que nós estamos vendo, não com o que nos foi prometido. O que parece tão bom para nós pode ser a nossa ruína. Quando a Síria invade Israel, os primeiros a serem cativos são os que estão aquém do Jordão.
os primeiros a serem levados são os que estão aquém do Jordão. Um coração voltado para uma escolha pecaminosa. O que exatamente Israel, o que exatamente essas tribos desejam? Elas estão expressando com suas palavras o que elas creem. Veja se não é assim quando nós vamos ficando no caminho. Nós trocamos a expectativa da promessa por aquilo que nós sentimos aqui agora. Nós somos um povo, irmãos, que caminha para uma cidade que nós nunca vimos. E nós vivemos em cidades que nós vivemos e andamos nelas. Mas nós estamos indo para uma cidade que nós nunca vimos. Nós não podemos fazer a nossa casa antes do Jordão. Nós precisamos cruzá-lo. Precisamos crer nas promessas do Senhor. Por que isso é tão grave, irmãos? O que Moisés está falando aqui? Acompanhe comigo o verso 6, ou escute as palavras de Moisés. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Né? É muita riqueza de texto, vou tentar parar um pouco o mais que eu puder. Mas preste atenção aqui na lógica da narrativa. Qual é o primeiro grave erro desse pecado? Um coração que se fundamenta não naquilo que foi prometido, mas naquilo que vê. Mas, em segundo lugar, o pecado deles não só traz prejuízo para eles, para o povo, como estabelece um exemplo ruim para os seus filhos. Você vai desanimar o coração do povo. Eles vão querer ficar aqui com vocês também. Perceba como a preocupação do povo de Deus não é só conosco, é com as gerações que se vêm, com os filhos dos nossos filhos. A nossa vida, as nossas decisões, elas não apenas afetam a minha vida, elas afetam os meus filhos. Não é só financeiramente, não, espiritualmente, principalmente. E aí ele usa um exemplo interessante que aconteceu no início de Números. Quando eles saem de Cade Barneia, então Moisés manda eles irem a dar uma olhada na terra prometida. Lembra bem? E aí eles voltam com relato. Que nós vimos lá é terrível. São homens fortes, tal, tirando Josué. Veja, tirando apenas 2 indivíduos, todos os outros foram incrédulos. Foi o que aconteceu? Desanimaram o povo. O povo foi incrédulo. E Moisés disse: vão fazer a mesma coisa aqui. Nós estamos à porta do Jordão. E vocês estão dizendo: nós queremos ficar aquém dele. Pai, mãe, quando você decide ir no dia do Senhor, dizer assim: nós encontramos algo melhor para fazer do que ir à igreja no domingo, você está desanimando o coração dos seus filhos, dizendo para eles assim:
Tem coisa mais importante para nós do que ir à casa do Senhor. Quando nós vamos fazer reunião de um culto doméstico ou qualquer coisa em casa com respeito ao culto, não nós vamos fazer hoje porque nós vamos assistir alguma coisa, nós vamos fazer alguma coisa paralela. Então depois a gente faz. Quando a gente faz isso, a gente está desanimando o coração dos nossos filhos. Você está dizendo para eles assim: o meu pai tem outras prioridades. Vale a pena ficar aquém do Jordão. Vale a pena ficar aquém do Jordão. Na sequência, acompanhem comigo, versos 8. Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades-Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens, pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Se vocês não quiserem segui-lo, todo o povo sofrerá. Interessante, nós perdemos de vista um princípio e esquecemos outro princípio muito claro. As nossas decisões pecaminosas, elas sempre são voltadas pensando em nós mesmos, nos nossos prazeres. Mas as consequências dos nossos atos particulares é corporativo. É corporativo. Eu peco pensando no meu prazer. E as consequências vêm sobre toda a igreja. Porque nós somos membros de um só corpo. Essa é a razão pela qual há disciplina eclesiástica, para que seja purificada a igreja de Cristo, para o bem do indivíduo e para a pureza da igreja, para que a ira de Deus se aparte do nosso meio. E Moisés, antes mesmo deles pecarem, ele diz o seguinte para eles: você está vendo o que você vai fazer agora? Eu vou lhe mostrar o pleno significado disso. Às vezes, nós fazemos algo tão pequeno aos nossos olhos e nós não percebemos a amplitude das nossas ações. Moisés está dizendo ao povo: se você fizer isso com esse coração, vai terminar Deus derramando a ira dele sobre o povo dele. Ora,
que Deus nos permitisse ter esse olhar sobre os nossos atos. Os nossos pecados, aparentemente tão pequenos, e a amplitude das consequências que ele trará. Um dia, ainda era professor no seminário em Teresina, e um aluno muito querido meu caiu em pecado. Muito amigo, muito amigo. E ele me procurou para confessar o pecado. Eu disse, vamos ter que fazer todo o caminho, porque eu não sou autoridade para resolver o problema. Então, você falando comigo não vai resolver o problema. Precisa resolver com as pessoas que devem resolver o problema. Então, eu fui com ele em todas as etapas e sentei junto dele em todas as etapas do processo. Até que ele foi disciplinado, foi suspenso seminário por 1 ano. Uma bênção para a vida dele. E eu fui me despedir dele na rodoviária. Eu fui lá na rodoviária me despedir dele. E eu disse para ele essas palavras, eu disse, veja como o pecado é terrível. Um ato, num momento, e veja as consequências que você está levando dele. Desarruma a vida toda. Desordena a vida toda. Moisés olha para aqueles homens e diz, veja onde isso vai dar. Essa é uma boa maneira de criar os filhos, você sabia disso? É mostrar para o seu filho onde vai dar aquele pecado. Essa é uma maneira educativa, até eu diria. Que às vezes a gente acha que é uma coisa simples. Eu costumo usar esse exemplo, não é? Uma vez em casa, quando um dos meus filhos tirou o outro da cadeira da frente do banco pela força, ele estava sentado comigo, aí o mais velho foi e arrancou ele e botou atrás. Aí eu parei e disse, ora, o que é isso que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Por que você está usando essa força dessa maneira? Deus te deu força, foi para protegê-lo. Não é para usar a força para conquistar os teus direitos. Você sabe o que acontece? É por isso que o homem bate mulher, porque ele usa a força para esse fim. Quando chega lá na frente, quando tem poder, vai pisar no pobre, porque tem mais poder do que ele. Aí ele diz, pai, o que é isso? Eu falei, eu estou lhe mostrando onde isso vai dar. Esse é o início do negócio. Onde isso vai chegar, se você não resolver isso agora. Moisés olhou para ele e disse, isso vai terminar em tragédia para Israel. Esse desejo pessoal, carnal, isso não vai terminar bem. Então eu preciso alertar vocês, irmãos, hoje. Os seus pecados, os mais secretos, privados, escondidos, ele não vai terminar bem. Se você não confessá-lo e abandoná-lo. Veja como isso é verdade. Acompanhe o texto comigo, por favor. Ainda. Verso 16. Então se achegaram a ele e disseram, edificaremos currais para que o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos apresentando-nos adiante dos filhos de Israel até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Eles entram num acordo. Nós vamos fazer então o que o senhor está falando. Nós vamos à frente
e vamos lutar com vocês. Nós vamos possuir a terra, mas nós não vamos herdar a terra. Verso 18, não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse. Veja, nós não estamos mais preocupados simplesmente conosco, nós queremos agora o bem de Israel. Cada um possua a sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, Oriente. Eles estão dizendo, nós não queremos. Quando tudo terminar, ficaremos aqui no Jordão. Então Moisés disse o seguinte a eles, se isto fizerdes, assim se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Agora veja, eles fizeram uma promessa. Agora Moisés vai fazer um outro alerta para eles. Verso 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. O teu pecado te achará. Eu vi nessa viagem eu vi uma obra de arte que eu fiquei impressionado com ela, a beleza dela, não só pela beleza, mas pelo que está por detrás daquilo ali. Era um globo terrestre e um homem em cima do globo terrestre, prata, e saiu uma mão dele que dava a volta por todo o globo e a mão batia nas costas dele. Então eu fiquei olhando para aquilo e então chamei o vendedor para que ele explicasse qual o significado daquilo. Eu tinha minha ideia do que significava, mas eu queria ouvir dele. Ele diz exatamente isso. Você vai colher o que você plantar. Vai dar a volta no mundo todo, mas ele vai bater nas tuas costas. Moisés disse, o teu pecado te achará. E sabe o que é interessante? Ele vai te perseguir até te encontrar. Moisés alerta primeiro, se vocês não fizerem o que estão falando, vocês pecaram contra Deus. E por isso, o pecado te achará. Quando nós pensamos, irmãos, nessa realidade do pecado que nos encontra, você pensa em alguns princípios interessantes, né? O que significa essas palavras? Por que Moisés usa essa expressão para o povo, né? Preste atenção nisso, por favor, irmãos. Eu acho que alguns pontos eu queria levantar rapidamente, pensando nesse texto de Números 32, verso 23, especificamente. Alguns pontos importantes. Primeiro ponto que eu queria que nós pensássemos rapidamente, né? Os pecadores, de um modo geral, eles têm no seu coração uma aversão a ter os seus pecados desvelados. E eles fazem tudo o que eles puderem para que os seus pecados não sejam encontrados, sejam sempre guardados. Primeira coisa que eles vão fazer, eles vão dizer o seguinte, muitos vão explicar dizendo, o que eu faço não é tão mal assim.
O que eu fiz não é tão errado assim. Primeiro, eles tentam tirar a malignidade do ato. É o que acontece hoje. Veja o que aconteceu no passado também. Que foi que Saul e o exército disse, depois de terem desobedecido ao Senhor, disseram, ora, nós trouxemos esses animais para oferecer em culto ao Senhor. Você percebe? Você tenta mascarar o pecado. E Moisés está dizendo, veja o que eu estou dizendo a você. Se você não cumprir a palavra do Senhor, o pecado te achará. Porque há uma intenção no coração do homem natural de esconder os seus atos pecaminosos. E Moisés vai então alertá-los quanto a isso. Eles tentam esconder o desejo carnal do coração com atos bondosos. O que nós trouxemos é para Deus. Pessoas vão defender os seus atos pecaminosos, convencendo-se ou tentando convencer os outros de que o que eles fizeram tem alguma bondade naquilo. Mas eles não vão fazer apenas isso. Veja só, irmãos, isso é importante dizer, não é? Uma das outras maneiras claras é eles tentam enganar a si mesmos. Veja, eles vão negar para si mesmo. Eles vão lutar com a sua própria consciência. Eles vão falar para si mesmo que aquilo que eles estão fazendo não é tão mal assim. Começamos a justificar os nossos atos. Começamos a pensar, olha, o que eu estou fazendo é pecado, mas daqui a pouco, veja, é pecado, mas eu preciso disso. É pecado, mas veja, se eu não fizer, é pior, que eu vou fazer coisa pior. Bem, aí eu começo a dizer, mas se eu não fizer isso, vai acontecer isso pior. Aí eu começo, então, a encontrar maneiras de proteger o meu pecado dos outros e da minha consciência. Dos outros e da minha consciência. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, como é que o pecado nos acha? Para alguns, na Bíblia, foi quase que imediato. Por exemplo, o pecado de Caim o achou imediatamente. O pecado de Saul o achou imediatamente. O pecado de Judas o achou imediatamente. Mas existe alguns que vão viver a vida peritos em esconder pecado. Mas depois da morte, eles não vão escapar a esse encontro. Depois da morte, eles não vão escapar ao dia do juízo. Alguns Deus vai fazer o pecado e encontrá-los no tempo, outros na eternidade. E como é que Deus faz o pecado aparecer, surgir na vida do indivíduo? Quando o Senhor expõe o pecado do indivíduo. Ora, se tem uma coisa que pode salvar o indivíduo é a exposição do pecado. Se é uma coisa que pode destruir o indivíduo por toda a eternidade, é o pecado oculto que vive na iniquidade e nunca trata o seu pecado. Ele acha que cobrir o pecado é uma bênção. Só uma maneira de o pecado coberto ser uma bênção, se for coberto pelo sangue de Cristo. Não há outra maneira de salvá-lo. O Senhor coloca a vergonha diante dos seus olhos. Veja, a primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram foi vergonha. A vergonha, ela é um fruto imediato do pecado. Seja agora ou na eternidade, ele vai nos envergonhar. O pecado te achará. Não há como você fugir disso. E o Senhor também faz o pecado encontrar o indivíduo quando ele mostra as cores exatas do pecado.
despertando a sua consciência da malignidade do que eles estão fazendo. Satanás tem a força e o poder de tentar mascarar, fazendo com que a desobediência se torne um benefício para o indivíduo. Mas o Senhor fará com que o pecado se revele aos seus, nas cores dele. Nas cores dele. Perceba que Moisés então diz exatamente isso a eles. Veja, verso 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado será o juiz de vocês. É interessante pensar, porque, olha, quando olhamos para a Escritura, o que fica claro é que, uma vez dito essas palavras, Moisés então vai e diz: edifiquem agora as cidades e cumpram o que vocês haviam prometido. E cumpram o que vocês haviam então prometido. Na linguagem bíblica, irmãos, que uma consequência fatal da incredulidade, é o desejo de não fazer aquilo que Deus ordenou, ou de não crer nas promessas do Senhor. Eles estavam prontos para entrar em Canaã. Agora, eles são alertados da seriedade dos seus atos. Uma vez que ele se dispõe a fazer o que Moisés ordena, e eles vão cumprir aquilo que Deus ordenou, eles são permitidos então ficar naquele local. As crianças, as mulheres ficarão ali, e eles partem para a guerra, como o texto categoricamente ordena. E eles estão, como diz o texto, tomam possessão da terra, mas os seus atos são julgados pelas palavras de Moisés. E ali o Senhor trata com o coração deles imediatamente. Imediatamente. Essa pergunta nós temos que fazer para nós mesmos. Por que nós tomamos tais decisões na vida? O que motiva? O que me motiva na escolha de um emprego? O que me motiva na escolha de um relacionamento para casar? O que me motiva? O que está por detrás das minhas intenções? Ou das minhas ações, melhor dizendo? Moisés desperta o coração daqueles homens, dizendo: veja onde isso vai dar. E se vocês não cumprirem o que vocês estão dizendo, o pecado te achará. O pecado te achará. Qual é a nossa esperança, então, irmãos? Na posse da terra. 2 princípios básicos eu queria estabelecer com os irmãos, fundamentalmente. Primeiro, com que base nós tomamos decisões na vida? A primeira e fundamentalmente é com base nas promessas de Deus. Veja só, não naquilo que nós estamos vendo ou tocando, mas naquilo que nos foi prometido. Se receber ou fazer ou ter alguma coisa aqui nessa terra significa impedir a minha caminhada na direção da verdadeira fé, isso não é algo que eu devo aceitar. Tem que estar fora da minha escolha. O meu coração tem que estar posto nas promessas do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, você é lembrado disso. É natural que o nosso coração se apegue às coisas da terra. Por isso, sempre traga às memórias
as promessas do Senhor. Traga as memórias, a sua memória, o que Deus lhe prometeu e o que Ele já lhe deu em Cristo. Porque, sem dúvida alguma, enquanto você não perceber a glória do que você já tem, não se apagará a glória desse mundo diante dos seus olhos. Nós marchamos para uma cidade que nós nunca vimos. Mas nós cremos na palavra de Deus. Nós sabemos que os nossos atos privados de pecado redundarão em grande mal, não só para a minha vida, mas para a igreja. E que o meu pecado, ou nessa vida, ou na vindoura, me achará. Ou nessa vida ou na vindoura, me achará. A esperança do cristão está repousada nessa verdade absoluta. O meu pecado está em Cristo Jesus. Confesse ao Senhor o seu pecado. Abandone o seu pecado. Porque na cruz do Calvário, a ira que seria sobre ti, caiu sobre ele, te dando vida eterna. E já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E fique atento a esses sinais. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos vão tentar guiar o nosso coração. Mas seja guiado pelas promessas do Senhor, que não falhará. Que não falhará. E por último, pense nisso. O que você faz como pai, mãe, você estabelece um padrão para a sua família. Meu pai é trabalhador. Esse é um padrão para a família. Mas o meu pai, ele não deixa de ir à casa de Deus por dinheiro nenhum nessa terra. Esse é um padrão que você estabelece para os seus filhos. As tuas escolhas abençoarão os teus filhos, ou não. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, porque nele, somente nele, na pessoa dele, os nossos pecados foram encontrados, foram cobertos, e todas as promessas de Deus estão nele. E os que estão nele têm a vida eterna. E receberão do Senhor todo o benefício daqueles que creram no nome do seu Filho. Essa é a convocação que eu faço, então. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Corra para Jesus Cristo e seja salvo. Você que já está em Cristo, está vivendo em iniquidade, em pecado, fuja do seu pecado, abandone o seu pecado, corra para Cristo e Ele perdoará os teus pecados. Lembre-se, o bem será maior quando você pensa no corpo de Cristo e na glória de Deus, do que quando você pensa na satisfação dos seus desejos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra e pelo privilégio de podermos refletir sobre as verdades do Senhor.
e sermos desafiados, Senhor, a vivermos uma vida reta e santa diante dos Teus olhos, quando somos imperfeitos e pecadores. A nossa esperança, Senhor, está em Ti. O nosso conforto está em Ti. Não somos destruídos por causa de Ti. Nós permanecemos por Tua causa. E nós avançaremos até o fim. E cruzaremos o Jordão. Porque Tu estás conosco. E porque o Senhor morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.